Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um... Eu buguei, enfim. Demônio da Morte aparece, mas ela é a vilã final será Yoro. Chainsaw Man 195 do canal do Mano Joe. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição. Então vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do Mano Joe, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Bom, eu já sou inscrito, o sininho já está ativado, deixar meu like pra dar aquela fortalecida. Qualidade, opa, full como sempre. E vamos lá, né? O Demônio da Morte aparece, mas ela é... A vilã final será Yoro. Chainsaw Man 195. E vamos lá, velho. Então o Demônio da Morte apareceu, galera. Caralho, vambora, vamos ver que eu tô no hype, mano. Vai. Finalmente surge o tão aguardado e esperado Demônio da Morte. O Caralho, grande rei do velho. terror Eu confesso que esse título aqui me deixou meio broxa, mas vamos ver. O grande rei do terror está entre nós, o mais poderoso e temido entre todos os demônios. Porém, ela é só uma medrosa? What the fuck, Fujimoto Sensei? Que surpresa de apresentação foi essa? Porque ela não é nada aterrorizante e ainda promete salvar as pessoas? Isso só pode significar uma coisa: a boss final, a vilã final é a Yoru. Isso traz Eu tô tanta coisa tocando, mano, Joe careca, não, pra velho. história de Porra. Chainsaw Man que vocês não têm ideia. E se não bastasse só isso nesse capítulo, nós ainda temos o desabafo de Mitaka Asa e as lágrimas que ela derrama por tudo que aconteceu enquanto ela esteve fora do corpo. E o Denji, pessoal, ele foi simplesmente o Denji. Aquele Denji maduro que muitas pessoas teimam em não reconhecer. Chorem, haters! Então bora direto pro capítulo 195 de Chainsaw Man, que foi simplesmente... Cara, eu preciso muito conversar com vocês, porque tem tanta coisa, tem tanta coisa. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu também tenho um desabafo pra fazer aqui, mas ainda tá cedo. Eu vou aguardar, calma. Vamos lá. E aí, galera do canal do Mano Joe, Respira. como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem, porque hoje estamos aqui para mais um capítulo de Chainsaw Man, e que baita capítulo foi esse! Principalmente no desabafo de Asa e no cuidado de Denji com ela. Tipo, isso foi sensacional, mas também mostrou uma coisa que eu já digo pra vocês e eu vou explicar no vídeo. O Denji não gosta tanto da Asa quanto a Asa gosta do Denji. E aí vocês se perguntam, nossa Joe, por que você está dizendo isso? Bom, eu vou comentar aqui nesse vídeo, beleza? Assim como todas as outras demais teorias e comentários. Por isso, já vou agradecer a todo mundo que vai deixar o seu like aí embaixo e muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. Mas agora, sem mais enrolação, vamos direto pro nosso capítulo. Bora. Seguinte, pessoal, nosso capítulo vai iniciar com a Asa apontando o dedo para o Denji, dizendo que, de alguma forma, ela está conseguindo manter a Yoru longe do controle do corpo. E enquanto ela aponta ali a mão para o Denji, nós percebemos em sua fala, pelo balãozinho, que todas as falas são muito trêmulas. Ela está com medo do que ela está fazendo até quando ela aponta a arma ali diretamente para o Denji. Tanto que, com a sua mão tremendo, ela resolve apontar a arma diretamente para a própria cabeça para simplesmente, dar um fim a tudo. Aquilo surpreende o Denji porque é algo que ele não esperava, já que ele deveria ser machucado logo em breve por mais uma garota que diz que gosta dele ou que demonstra algum tipo de afeto ou sentimento. E logo nessa primeira página, eu gostaria que vocês notassem no seguinte: por que a Asa agora está conseguindo manter o controle do corpo? Bom, temos a alternativa D, que é a principal. Yoru tá deixando porque ela gosta de ver a Asa sofrer de certa forma, ou então ver a cara de bunda do Denji ali, esse tipo de coisa, e apenas está brincando com os dois. Ou então um outro motivo é algo que foi apresentado lá no capítulo 175, por aí, que dói, machuca a Yoru
quando a Asa tem medo dela. Lembrando que quando ela conquista ali os poderes, assim, das mãozinhas, né, do tanque de guerra, junto com o demônio pistola, das armas, né, a Asa fica com medo dela e toma controle do corpo. Então, o medo da Asa, da Ioro fazer alguma coisa, provavelmente, tá num Pode nível ser. tão alto que agora ela está conseguindo ter posse do controle do corpo. Mas claro, essa é apenas uma possibilidade bem rasa, eu diria, porque eu mais imagino que a Ioro está usando a Asa, porque assim que a Ioro falou lá no passado que me machuca eu acho quando que tá você fica com deixando. medo de mim Eu acho que tá e tudo, deixando. logo depois a Asa deixou ela tomar o corpo novamente, Mas a porque segunda opção também é plausível, né? Visto que ah, a Yoro falou que ia brincar com o Denji ali, né? Falou que usar ele como arma, né? Falar pra ele matar o demônio da morte, né? E talvez a preocupação da Asa é tanto, pô, ela quer que ele mate o demônio da morte, enfrentar um demônio desses, tá ligado? Que é o mais dito mais perigoso de todos, né? E então ela, com esse receio, assume o controle, né? Pode ser também, enfim. perdeu aquele medo, digamos assim, e a Yoro saiu soltando Bang novamente e destruindo tudo. Continuando aqui, a Asa tira a arma de sua cabeça, até porque aquilo é muito assustador e ela aprendeu a dar valor, digamos assim, à vida. E se vocês notarem, logo no começo de Chainsaw Man Parte 2, por que a Asa resolve fazer o contrato com o Demônio da Guerra? Simplesmente porque ela queria ser um pouquinho mais egoísta, ela queria viver um pouquinho mais para si mesma. Ela tinha no fundo aquele desejo de viver, que ela perde no arco da queda, mas recupera no mesmo momento que o Chainsaw Man a ajuda. Então sim, ela ainda está se apegando à vida. Nisso que ela abaixa a arma, o Denji olha pra ela e diz assim, poxa, só não aponta essa arma pra mim, né? Tipo, tudo bem que você não tá se sentindo muito legal, que é assustador, mas não precisa apontar essa arma pra mim novamente. E o Denji, em vários momentos dessa conversa, ele sempre parece muito conformado que vai ser machucado. Porém, é ele quem vai estender a mão dessa vez para Mitaka Asa. E aqui, com esse receio de se entregar completamente para a Asa, ou então para Yoro, porque ele pode até entregar o seu corpo, vamos falar assim, da forma carnal, mas os seus sentimentos não estão sendo mais entregues assim, como foi com a Reze e a Makima. Ele está um pouquinho mais distante dos seus sentimentos entrarem em jogo, apenas a parte carnal está animada. Só que ele automaticamente já criou um bloqueio, pelo menos da parte sentimental, para não ser magoado novamente por conta dos seus traumas. É aí então que a Asa aponta mais uma vez a arma ali diretamente pro Denji, e aí ele fala, pô mano, acabei de falar pra você não apontar a arma pra mim, você vem e aponta. E aí ela pede, por favor, me mate, porque senão eu vou te matar, eu vou acabar te matando. O que ela quer dizer é que ela pode acabar matando o Denji em definitivo, e aí ele não vai realmente ter mais vida. Então, Mas será que ela fala isso daí? Provavelmente ele vai dar a opinião dele aqui, mas antes dele falar, a interpretação, será que é no sentido de que, cara, eu vou acabar te matando, de que a Ioro tá usando ele, tá ligado? Se ele deixar ser dominado pela Ioro, ele vai acabar ficando mal. Então, ao invés dele sofrer pelas mãos da Ioro, melhor ele eliminar ela primeiro, tá ligado? esse negócio de ser híbrido e tudo, vai pro fim dos cafundé e aí ele morreu de verdade. E o fato dela apontar a arma pro Denji dessa vez e não apontar mais pra si mesma, não é apenas porque ela tem medo de se matar e esse tipo de coisa, mas também que ela aponta pro Denji pra criar aquele risco de putz, cara, tipo, me mata, eu tô te ameaçando, então você tem que reagir e me matar. Esse é o sentido desse apontamento do dedo também, além dela não ter coragem de atirar em si mesma. E aí, então, a Asa faz uma revelação bombástica em Chainsaw Man que promete mudar todo o contexto da nossa história, porque aí ela diz que a Ioro pretende fazer coisas terríveis e mesmo que eles matem o demônio da morte, o pior ainda está por vir, porque o pior, na verdade, é a própria Ioro. Afinal, o que ela está planejando é algo ainda pior do que o extermínio de toda a humanidade, que no caso aqui seria o objetivo do
demônio da morte, digamos assim. E a Asa está completamente assustada. A gente percebe ali no seu suor, no seu desespero, nas falas trêmulas que mostram ali nos quadros do mangá. E pra gente ter uma noção disso, ela nem consegue, ela nem quer colocar em palavras o que a Yoro pretende fazer, que é muito pior, talvez, do que o demônio da morte queira fazer. Então, se não matarmos a Yoro agora, simplesmente está tudo perdido. O Denji fica ali chocado, porque ele não sabe imaginar se é verdade ou se é mentira, ele pergunta se é sério, ela fala, é sério sim, e aí ele fala, pô, mas por que você tá então apontando a arma pra mim? E aí ela diz que ela não tem coragem de atirar em si mesmo, por isso que ela tá apontando o dedo, mas na verdade aquilo é um tipo, ó, eu te ameaço pra você poder atirar em mim. Mais ou menos nesse tipo de coisa. E aí então, ela chega na resolução que não tinha como ela fazer amizade com um demônio e simplesmente talvez por essa amizade o demônio levar também em consideração o que a Asa quer, os sentimentos da Asa, esse tipo de coisa, e ela se sente enganada. Assim como ela se sente enganada quando a Yoro sai atirando pra tudo quanto é canto, matando várias pessoas, logo quando ela dá aquele primeiro tiro antes de aparecer mais ou menos o demônio da velhice, sabe? Então mais uma vez ela está triste pra caramba por ter sido enganada, mas pior do que isso, seus sentimentos foram magoados. E aí você me pergunta, pô, por que os sentimentos foram magoados? Olha, se lembrem que a Yoro disse que dói, machuca a própria Yoro quando a Asa tem medo dela. Outro detalhe é, a Asa ser magoada pela Yoro pode ser uma das chaves para controlar o demônio da guerra, que é algo que a Asa ainda não percebeu, que passa diretamente pela sua confiança, o controle daquele corpo, porque enquanto a Yoro está toda soberba, está animada, está curtindo tudo que está fazendo, a Asa está aqui embaixo, e quanto mais em cima a Yoro fica, mais embaixo a Asa fica. Então a Yoro praticamente está subjugando sempre a Asa, colocando ela mais para baixo. Por isso a Asa precisa subir para ficar em um pé de igualdade e assim talvez ela consiga melhorar ali o seu controle do corpo. E eu vou além de tudo isso porque a Asa sente algo romântico ali pelo Denji, mas ela esperava ter uma amiga também na Yoro. Ela esperava que ela pudesse fazer amizade, por exemplo, com aquele demônio. Lembrando que a Asa sempre foi uma pessoa sozinha e ela perdeu a amizade até da Yuko, que acabou morrendo, e até do Kokopi, que ela aprendeu a admirar. Kokopi, então, grande assim Kokopi. como o Denji, a Asa também sente falta do afeto de uma outra pessoa, de amizades, de pessoas que se importem com ela. Por isso que imagino eu que dói bastante ela ser enganada, porque não é só o engano de, putz, ela é um demônio e lógico que ela ia fazer esse tipo de coisa, mas eu esperava realmente que eu pudesse ser amiga, eu esperava que essa pessoa realmente pudesse ser minha amiga e ela me traiu, digamos assim, mas é a essência dela. Então, tipo, na verdade, eu que fui burra mesmo. Então, ela se sente mal por conta desse tipo de coisa, no meu ver. E aí, o Denji olhando tudo isso, vendo que a Asa tá chorando esse tempo todo, ele diz, poxa, mas dá pra fazer amizade com um demônio? Tipo, ele tem uma amizade ali com o Potita. E aí a gente entra naquela questão, será que existe realmente uma amizade entre o Potita e o Denji? Na verdade, o Potita não controla o Denji a partir da escravidão que o Denji tem dos seus desejos? É claro que é uma conversa... Não, acho que não. Acho que o Denji é a melhor prova de que demônios também podem ser bons, né? Demônios também podem chorar. Eu lembrei de Devil May Cry. Sei lá, eu acho que é mais nesse sentido. Acho que o Pochita não tá manipulando o Denji de alguma forma não, né, velho? muito mais complexa do que tipo, só jogar aqui pra vocês, mas talvez num outro vídeo eu aborde melhor. Só que já pararam pra pensar nisso? E, tipo, não há realmente ali uma amizade? Claro que a gente quer acreditar que há uma amizade, eu acredito que há, mas é só algo pra gente pensar um pouquinho fora da caixinha. Porque no final das contas, o Chainsaw Man Acho que é a um única demônio. obra, até o momento dos que eu vi, a única obra que tratou os demônios como demônio mesmo foi Frieren, né, velho? Frieren lá pra foder os demônios, Pra velho. gente pensar um pouquinho fora da caixinha. Porque no final das contas, o Chainsaw Man é um demônio, né? E tipo, cara, será que o Fujimoto não pode acabar ressignificando esse tipo de coisa? Não sei. Mas bom, de todo jeito a Asa continua pedindo para o Denji matar ela, porque ela não consegue virar amiga da Yoro, logo não é a mesma situação do Potita e o Denji, então mata logo ela de uma vez. E aí simplesmente o Denji vai lá, pega uma cadeira, tenta acertar a Asa, ela desvia, olha pra ele e fala...
seu assassino, você quase me matou. Mas aí o Denji falou, pô, você me pede pra te matar, e quando eu vou te matar, você pega e começa a reclamar e tal. E ela fala, não, mas, pô, você podia ter hesitado um pouquinho, né? Eu tô ainda me preparando mentalmente. E aí ela começa a chorar e ela desaba de vez. E aí, nesse instante, percebam que o Denji, ele ainda não tem os sentimentos românticos, assim, de completo afeto. Porque, mais uma vez, senão ele não tentaria, sem hesitar ali, matar. É porque ele já tá calejado, mano. Tanto como ele mesmo fala, toda mulher que se interessa por ele faz ele sofrer, né? Então ele já tá meio que calejado em questão a isso, né? Talvez ele Ele não possa se entrega acreditar que totalmente. ela iria ressuscitar, porque ela ganhou os 2 braços de volta. Nesse sentido mais de romance, tá? Porque no sentido de relação carnal, ele se entrega totalmente. Casa. Talvez ele possa acreditar que ela iria ressuscitar, porque ela ganhou os 2 braços de volta e tudo, ela não morreria só com isso, ou alguma coisa assim, mas não é o que parece no meu ver, e sim que, cara, tipo, a menina gosta dele de verdade, só que o problema é, o Denji, ele tá com uma barreira por conta dos traumas, assim como todos nós acabamos pegando quando a gente é muito magoado por outro alguém, mas para além dessa barreira, sabe? Ele não se permite sentir mais aquele afeto todo. Naqueles pequenos momentos ele se diverte tudo, mas é algo muito mais carnal e tá faltando mais a parte sentimental, dele se divertir, de fato, dele falar, putz, cara, realmente eu tenho sentimentos por essa garota ao ponto que eu não consigo fazer isso. Tipo, se alguém me pedir para matar ela ou ela mesma, eu não vou conseguir fazer. Então, ele não gosta da Asa como a Asa gosta dele. Não significa que ele não gosta dela, significa que ele não gosta o tanto que ela gosta dele. Ele não tá 100% por exemplo, convencido porque ele ainda. não hesitou ali e foi fundo. Ainda mais porque ele já imaginava que, cara, você é magoado, então aquilo não libera que ele sinta sentimentos românticos, digamos assim, não romance, mas sentimentos de afeto, não de carinho, porque ele demonstra carinho, mas sentimentos de se conectar realmente à pessoa, porque ele tá com aquele trauma, então ele tá com aquele receio mesmo, de, cara, uma hora eu vou ser machucado, uma hora essa pessoa vai lá e ó, pum, vai acabar lascando comigo. Por isso, eu fecho o meu coração, embora minha parte carnal, minha cabeça de baixo, digamos assim, ela resolva agir, né? Porque ele também tem os desejos ali, como todo e qualquer adolescente. Mas daí também mostra o amadurecimento dele de, ao menos agora, tentar se proteger, já esperando alguma coisa. E se a pessoa falou alguma coisa ali pra ele, ele vai tentar bater nela lá e tal, mas talvez ele só imaginasse que a Asa não iria morrer só com aquilo. E eu acho que a Asa ficou meio chateada porque ele tentou matar ela. Que quando ela disse que ele não hesitou, ela deve ter pensado, pô, mano, esse cara nem gosta de mim, eu gosto dele, mas ele não gosta tanto de mim quanto eu gosto dele. Porque, pô, o cara tentou me matar, velho. Tipo, ele nem pensou numa alternativa, alguma coisa assim e tal. E aí, finalmente, ela acaba desabando, como eu disse pra vocês. Até porque o Denji diz que ele consegue voltar à vida mesmo se ele morrer. Isso não exclui o fato de que ele não quer morrer quando ele acaba morrendo de fato, né? Então, quando ele morre, ele sente que ele não queria morrer. E aí vai um breve detalhe, tudo bem que ele tá acostumado a morrer, esse tipo de coisa, ele tá mais conformado com isso, embora ele não queira morrer e tal, mas e se ele morresse de verdade? E se passasse pela ideia de morrer de verdade? A gente percebe que o Denji carrega ali, sim, um desejo à vida de continuar vivendo. Senão ele não se sentiria dessa forma de não querer morrer, mesmo sabendo que ele vai voltar à vida e tudo. E aí ele diz pra Asa, pô, como eu volto várias vezes, então, tipo, meio que não tem tanto problema, mas como se você morreu e acabou, e essa é a sua única vida, né, não tem como você voltar, eu entendo que pra você seja difícil, mostrando mais uma vez maturidade. O Denji, ele tá maduro nessa conversa com a Asa, e quando ela fica no chão ali, sentada, chorando, ele vai lá, percebe que, cara, ela não tá legal, então eu vou ser o ombro amigo dela. Ele senta junto com ela, sempre naquela forma bem igual, entende? Você percebe que os dois estão na mesma visão ali. Então ali, pra mim, é uma demonstração de carinho tão grande e empatia do Denji com todo o desabafo da Asa, que ele se senta na mesma posição dela pra dizer, cara, entendo a dor que você tá passando, eu estou aqui com você, você não está sozinha, enquanto ela vai falando que por conta da Yoru dentro dela, muitas pessoas morreram. E se ela continuar sem fazer nada para impedir com que isso aconteça, muito mais pessoas vão morrer e ela não quer isso. Ali a gente vê que a Asa carrega uma humanidade que o Denji não tem tanto. Vocês se lembram que ele prefere às vezes salvar um gatinho do que salvar uma pessoa aleatória ali?
Então, isso mostra uma diferença entre os dois que o Denji parece perceber. E detalhe, a Asa ainda demonstra que ela possui Certo Denji, né, altruísmo velho? para com as outras pessoas. Ela prefere ser uma heroína que salva os outros do que necessariamente ser aquela que traz o terror, que sai matando todo mundo por aí. E o Denji mais uma vez brilha nesse capítulo, porque talvez, mesmo não entendendo completamente a Asa, porque a cara dele é tipo... Eu entendi o que você quis dizer, mas eu meio que não me sinto dessa forma, por isso vamos arrumar Meio uma foda-se, outra né? solução. Até porque você ainda tem medo de morrer, então não adianta eu te matar, ou então você também me matar, porque eu também não quero morrer. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar para resolver isso depois que a gente matar o demônio da morte. Detalhe que aqui ele falou no plural e só seria ele que deveria matar o demônio da morte, então... A Asa, de alguma forma, vai ajudar ao invés de ser a Yoro ali. Então, tipo, a Asa e o Denji vão lutar juntos sem ser a Yoro de fato. Bom, eu acharia bem mais legal, eu acharia bem maneiro. Só que como tem coisas que a gente muitas vezes não consegue resolver no exato momento que a gente passa elas e a gente tem que deixar o tempo passar um pouquinho para depois a gente resolver, o Denji usa isso. E cara, que legal essa forma de empatia e também de mudar o foco da Asa, não só para que ela parasse de chorar e se sentisse triste, como também dizendo, cara, não tem como resolver isso, mas de certa forma nós vamos caminhar juntos aqui. E detalhe, vamos fugir um pouquinho desse momento de agora, porque não é hora para ficar pensando nesse tipo de coisa, como a gente não vai ter como resolver bem agora, então vamos continuar nos divertindo? Então ali ele muda o foco da Asa para pelo menos, tipo, aliviar a dor que ela estava sentindo, sabe? E aí ele fala, vamos continuar nos divertindo aqui, ó, atirando aquele negócio ali. Então a Asa aponta ali o seu dedo, a gente troca de cena pro pessoal fazendo aquele festival cultural, as placas, esse tipo de coisa, enquanto um professor recebe uma aluna transferida. Essa aluna transferida, Rapaz. olha, meu querido, olha quem é essa pessoa. É simplesmente o demônio da morte, que se apresenta ali para os alunos como aluna transferida e mesmo que seja repentino, ela diz para todos os alunos que ela será a pessoa que irá salvá-los e ali a gente termina o capítulo com putz, a Yoro deve ser o boss final de Chainsaw. Cara, vamos lá. Olha só. Eu espero que isso aqui seja, como eu posso dizer, não seja 100% canon, né, velho, real, porque eu espero que seja uma, tipo assim, ela chegou ali com esse jeitinho e tudo mais, mas é tudo uma encenação, tá ligado? Seja mais uma questão de encenação e que depois ela vai soltar as redes e vai causar desgraça, porque, porra, se o demônio da morte for isso daí mesmo, velho, sei lá, velho, vou ficar meio puto, eu confesso aqui, cara. Eu acho que eu falei em alguns episódios anteriores aí que eu tava esperando uma desgraça, né? Que agora ia. Eu esperava uma dramatização, tá ligado? Que no meio dessa desconfiança ainda entre os dois, com o caso do demônio da morte, acho que os dois teriam que se unir forças para poder combater, e nessa união, os sentimentos de um e o outro iam se despertar totalmente, tá ligado? Eles iam ver que um nasceu pro outro, né? Aqueles papos assim, né? De romance e tudo mais. Iam passar pelo inferno juntos, tá ligado? E ia selar de vez, assim, o amor entre os dois e talvez a gente se encaminhe para o final de Chainsaw Man, tá ligado? Sei lá, mano, eu tava pensando mais nesse sentido. Mas, pô, a Yoro ser a vilã, eu acho maneiro. Uma ideia da hora. Eu só não tô curtindo realmente a ideia do demônio da morte ser um demônio medroso, tá ligado? Assim. Ah, sei lá, velho. Vamos aguardar os próximos capítulos, né? Eu ainda acho cedo pra falar. Eu espero que, enfim, não No seja isso daí capítulo não. com putz, a Yoro deve ser o boss final de Chainsaw Man e não o demônio da morte. Talvez o demônio da morte queira matar todas as pessoas como forma de tirar ali os planos da Yoro de cena. Lembrando que a Yoro, segundo que eu li naqueles capítulos de flashback com a Asa tomando banho e elas testando ali os poderes, antes dela adquirir ali as mãos, né, dos seus filhos, do demônio dos tanques e das armas, ela disse que ela queria ser a mais aterrorizadora. Então, tipo, ela quer ser
pior, vamos dizer assim, que a morte, que o próprio medo em si, se tornando praticamente, tipo, em uma divindade, assim, né? Só que, tipo, de demônio, né? Então... E, cara, isso muda todas as coisas em Chainsaw Man. Primeiro, se a Yoro, ela tem um grande objetivo ali, terrível, cruel, como diz a Asa, que ela nem consegue falar, o que seria esse tipo de coisa pra Asa ter tanto medo que faz ela superar ali o que pode ser o demônio da morte? Isso já tem um negócio que mostra que a Yoro é muito pior que o demônio da morte, pelo menos ali como demônio em si, e transforma ela em simplesmente o boss final, o chefão final. E para além disso, meus queridos, nós temos o fato de ser Asa e Yoro, e carregar essa relação com o Denji de tipo, putz, é um amor, vamos dizer assim, que nunca vai dar certo por conta da Asa e a Yoro serem a mesma pessoa, estarem ali na mesma coisa. O Denji vai passar a amar a Asa, provavelmente de amor mesmo, vai perceber que aqueles sentimentos são verdadeiros. É difícil de aceitar porque ele já passou por tantos traumas que ele não consegue aceitar quando alguma coisa boa também vem pra ele, né? Então esse é um grande detalhe também sobre o Denji. Mas também vai carregar essa dualidade e o desejo da Asa viver para toda essa batalha que a gente vai ter, porque finalmente entramos em um impasse. O que eu faço? Qual vai ser a minha decisão? Salvo ali as pessoas do demônio da morte, mas o demônio da guerra vai sair destruindo tudo e vai tocar o terror, armas nucleares e esse tipo de coisa, e tipo, o mundo vai viver em constante guerra, vamos dizer assim, ou então seria uma outra coisa. Então entra em um impasse do que o Denji pode fazer por conta da Asa, que ele vai nutrir sentimentos ali pela Asa e não pela Yoro em si, e os sentimentos também da Asa de querer salvar o Denji, tipo, cara, eu quero te salvar, eu quero te salvar, eu não quero que você viva aí, tipo, quase morrendo sempre como Chainsaw Man e tal, eu quero que você tenha uma vida melhor. Então, cara, a gente entra num impasse muito legal que eu quero ver as decisões. A gente só pode aguardar as decisões de que cada pessoa vai tomar. E aí, o demônio da morte. Gente, eu simplesmente fiquei surpreso. Primeiro, gostei muito do visual, gostei muito do jeitinho do demônio da morte ser um medroso. Tipo, sei lá, gente, eu achei bem engraçado. Parecia bastante com o estilo da Kobeni, mais ou menos, né? E, putz... Eu achei uma merda, velho. Se for realmente isso daí, velho. Achei horroroso. Cara, nossa, gostei muito do visual. Assim, não pelo visual, mas por questão do jeito, tá ligado? Bastante com o estilo da Kobeni, mais ou menos, né? E putz, cara, nossa, gostei muito do visual, gostei muito já da personalidade pelo pouquinho que mostrou. Não me parece ser o rei do terror, pode ser até que ele desça quando descer ali no festival, porque a cidade tá insistindo para ter aquele festival cultural. Então, tem alguém da segurança pública, tem outras pessoas... Segurança pública não sei, né? Mas tem outras pessoas com o objetivo de ter aquele festival simplesmente porque, né? Estamos falando da chegada do demônio da morte. E qual o melhor momento para ele chegar? No festival, como se fosse realmente uma festividade para ele entrar em cena. E imagina, por exemplo, ele descendo uma escada rolante, e por isso que disseram que, nossa, ele vai descer, né? O demônio da morte vai descer. Vocês já pararam pra pensar nisso daí? O Pode Fujimoto ser. tem essas de meter esses negócios, esses meio loucos assim, ou uma escada rolante, ou uma escada que colocam lá em cima e ela vai descendo e tudo, né? Como se fosse tipo, ó, sou o divino chegando aqui na Terra, mais ou menos, entende? Tipo, pra fazer uma comédia com o fato deles falarem que ela vai descer, né? E eu achei mega interessante, porque se ela diz que ela veio para salvar os humanos ali, salvar as pessoas, gente, tipo, como assim? Você veio pra salvar... Ah, às vezes a morte, né, mano, é a salvação pra muitos, né? Eu acho que talvez pode ser nesse sentido aí também. Então você veio diretamente porque talvez aquela profecia de Nostradamus ela esteja meio errada e na verdade o rei do terror, o demônio da morte, não seja o pior e sim seja na verdade a Yoro, e por isso o demônio da morte vai tentar salvar e aí vai acabar destruindo muita coisa e por conta disso o pessoal vai achar que o demônio da morte é o mal, mas na verdade quem é mal de verdade é a Yoro. Cara, putz, cara, muito legal esse capítulo, abre margem pra tanta coisa. E eu adorei a conversa da Asa com o Denji, o desabafo. A musiquinha desse episódio tá sensacional, velho. Não para de dançar aí. Brilhou nesse capítulo. Eu adorei de verdade. Ainda mais com a atitude do Denji demonstrando que ele amadureceu sim, olha só, né? Os haters choram agora. Choram ou principalmente vão falar assim, não, ele não amadureceu nada, porque na próxima oportunidade que tiver, ele vai falar, quero transar, alguma coisa assim. Sim, porque ele continua tendo aquele desejo. Ele não é uma pessoa, meu Deus, é o santo do pau oco, né? Nossa, meu Deus do céu, né? Gente, um ser humano, ele não é preto no branco. Ele é cinza. Tipo, ele é mistura de várias coisas. Claro, gente, essa nova aluna transferida também pode ser o novo demônio do controle. Tipo,
isso também pode acabar acontecendo, de o Demônio da Morte ser uma outra garota. Só que, cara, o Fujimoto tá hypando tanto, tá falando tanto do Demônio da Morte, que pra mim é o Demônio da Morte. Eu prefiro acreditar nisso, sendo bem sincero. Por isso que eu tô hypando demais. Não é mesmo, Pochita? Oh, Pochita, né? Cara, eu acho que é ele realmente. Olha aí a minha coleção de mangá, gente. Gente, eu acredito que não é o Demônio do Controle, mas pode ser que seja o novo Demônio do Controle, mas eu não ia gostar não, ia ser meio broxante. Eu ia falar, eu gostei tanto dela, tem que ser o da morte. Tem que ser o da morte, ainda mais falando que vai salvar todo mundo. Aí, tipo, criando as... Aí pra mim é uma bosta, velho. Pra mim, eu tô ao contrário do Mano Joe, mano. Ruim seria se... Não pelo visual em si, né, velho? Eu já esperava, mas... Pelo jeitinho, assim, de, pô, ela ser a do bem, tá ligado? Não vai causar desgraça na Terra, aí é foda. Impasse, nossa. Seria maneiro, hein? Nossa, seria maneiro demais, vocês não acham? Mas não. Bora continuar aqui o vídeo, né? Tô falando essa parte porque eu esqueci de mencionar isso no vídeo completo. E putz, cara, capítulo sensacional, adorei, gostaria de saber o comentário de vocês. E agora o Joe tá vazando. Muito obrigado a todos que compareceram até aqui. Eu tô indo nessa, até uma próxima. Fui, valeu! Muito bom, muito bom, muito bom, velho. Parabéns aí, Mano Joe, pelo excelente vídeo que ele trouxe pra gente. Maneiro, curti. E, cara, o que vocês acharam, rapaziada? Comenta aí, sendo bem sincero. Vocês aprovam essa ideia de Demônio da Morte ser gente boa, mano? Eu não sei se eu curto não, mano. Na verdade eu sei, né? Eu não curti, né? Não vou curtir. Bom, link do vídeo original vai estar na descrição. Vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do Mano Joe, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, tamo junto. E eu fui. Mano é um cavalo forte, de coração tão fiel. Corre pelas planícies, seu espírito é de paz.